Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza nos bastidores do programa e na gravação. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando o livro Momentos de Saúde, e hoje vamos iniciar o último capítulo dessa parte, porque esse livro ele é composto por dois livros, Momentos de Saúde e de Consciência, que são livros de bolso que fez essa encadernação junto dos dois, né? Então nós vamos concluindo agora o capítulo 11, o capítulo 20 do Momento de Saúde, e depois nós vamos chegar na segunda parte, que é o Momento de Consciência. Estamos na companhia deles. Renato Souza, muita paz. Cláudia Alves. Eduardo Alves Araújo. Pois é, né? Muita paz. Que Jesus nos conduz, olha só. Nessa mensagem que ela antecede o capítulo, ela diz assim: o equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Penetro-me para conhecer-me, exteriorizo-me para oferecer. Há uma necessidade de ser generoso em relação a mim mesma, a mim mesmo, ao próximo e à vida. O equilíbrio divino tocou-me suavemente como a primavera rociando o botão de rosa e fez-me desabrochar totalmente. É o autodescobrimento. É tudo que nós queremos, né? Que é essa harmonia, porque a gente não consegue ter ainda essa harmonia interior, né? A paz interior. Nós somos espíritos ainda muito angustiados, seja com os nossos próprios problemas, seja com as preocupações em relação à família, ao mundo, à vida, porque aquele que não tem a fé consolidada no coração ainda carrega essas angústias, né? Eu carrego muitas angústias, muitas ansiedades, e tenho procurado justamente buscar nesse equilíbrio divino essa harmonia, mas isso leva tempo. Conforme diz o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nos comprazíamos nas sombras. Então, ninguém sai de milênios de sombra para a luz de uma encarnação para outra. É um processo, temos que ter paciência e perseverança e um esforço mais dedicado a conseguir conquistar isso. Cláudia Alves. Por isso que ela sempre fala que tudo começa em nós. Conhecer-me, exteriorizo-me, a mim mesmo, tocou-me e fez-me. Para que possamos sempre trabalhar primeiro em nós. É o processo. E isso me eleva tudo que Jesus fez conosco. O tempo todo, tudo que Ele falou para nos ser um facilitador, Ele tudo exemplificou. Uhum. Nada que foi dito por Ele ficou naquele, se você fizer assim, poderá ser desse jeito. Não, Ele mostrou para cada um de nós que poderia acontecer. E o que Ele fez? Ele começou Ele mesmo praticando. Por isso que sempre é em nós. E eu presto atenção que no capítulo anterior ela focou que começava a compreensão em nós. Aí aqui ela fala do equilíbrio divino, mantém-me em harmonia. Esse religar, esse ligar com o Pai, para que a gente possa chegar a isso que Ele está falando aí para nós. Ainda estamos afastados, mas não é impossível. Eu gosto de lembrar muito disso, porque às vezes a gente se coloca naquela situação que, eu ainda não consigo, eu sou ainda muito terra-terra, mas nós precisamos ter essa vontade de dar esse passo, essa oportunidade, esse amadurecimento. A gente tem que querer amadurecer, de querer pegar isso e acreditar que esse equilíbrio divino nos sustenta para esse caminhar. Você falou tudo, querer. E aí Jesus sempre sinalizava de que forma você quer ser ajudado, não é?
Ele sempre perguntava, porque não seria justo que ele chegasse aqui e violentasse todo mundo, porque Deus não faz isso. Não é? E ele, como sendo, né, esse espírito que hoje paira no reino de Deus, não é? Tamanha a sua superioridade, a sua pureza, né? Lógico, o que a gente ia esperar dele? Que ele fizesse exatamente o que o próprio Deus, não é, faria conosco. E aí ele tem que estar de acordo com tudo que ele ensinou. Muito interessante o que você falou da questão do exemplo dele, porque ele sempre mostrava pra gente, olha, no que ia dar. Olha, vai dar nisso, né? Você continuar agindo assim, vai dar nesse problema, vai dar nessa situação aí. E tudo, sempre sinalizou, sem dúvida nenhuma, né, para todos nós. E então, quando a Joana fala que é uma necessidade de ser generoso, essa frase me chamou muita atenção, em relação a mim mesmo, ao próximo e à vida. E aí, o que é isso? De novo ela toca, né, na ferida, não é? Toca naquele problema que é talvez o problema que todos nós vamos carregar ainda por algumas existências no corpo físico, não é? Amai a Deus sobre todas as coisas. E aí não vou nem complementar. Amai a Deus sobre todas as coisas. Será que eu amo realmente sobre todas as coisas? Quando acontece um probleminha, eu já digo para ele assim, poxa, qual é? Que problema é esse que você está mandando para mim? Eu não mereço isso, não é? E aí tem uma vírgula, né? E ao próximo, não é isso? E ao próximo, eu já botei Deus em xeque aqui. Então o próximo já caiu por terra. Nem existe. Como a ti mesmo. Esse como a ti mesmo, se eu não sou generoso comigo, eu não sou generoso com ninguém. Se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido de mim, daquilo que me agride, daquilo que me deixa doente, daquilo que me deixa enfermo, como é que eu vou ter um olhar para o outro diferenciado? E aí, o que acontece? Não é? Isso só vem como? Com esclarecimento. Enquanto não tiver esclarecimento, e a gente precisa ser claro no que a gente fala, em determinadas situações, eu vou continuar transitando, vestindo um corpo físico por terrenos, não é? Por lugares, por caminhos que não são apropriados, que acabam me deixando cada vez mais desequilibrado, mentalmente falando e fisicamente falando. Por quê? Vou continuar transitando pelas drogas, vou continuar transitando pelo crime, vou continuar transitando pelo preconceito, vou continuar transitando por uma série de coisas que eu faço, enfim, exposições do corpo, etc, 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 etc. Olha quanta coisa a gente precisa observar. Nossa, mas é muita coisa, Renato. É muita coisa, sim. Mas dá para fazer. Né, Miranda? Vocês estão falando, eu estou presa nessa palavra aqui, ó. Penetra-me para conhecer. Sempre que eu leio Joana, convidando a isso, eu lembro da música do Milton Nascimento, Eu, Caçador de Mim. Exato. Muito boa lembrança. Viu? Essa música, gente, aí eu começo a refletir o sentido. Eu não sei o que motivou Milton a escrever, eu só sei que ela encaixa com Joana quando nos faz refletir essa necessidade da busca de si mesmo. É a cadeira, já está colocando lá embaixo. Do autoconhecimento. E essa música é muito bonita. Eu, Caçador de Mim. Sim. Dá uma olhada nela aí, na letra dela, e reflita. Mas vamos entrar no item 20, né? Com a leitura. Cláudia lê um pouco, o Eduardo quer ler um pouco agora? Vamos lá. O relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos em função de si e dos outros. Nos primeiros tentames, oculta a realidade na grande preocupação da aparência. À medida que estreita os vínculos, a postura de guarda cede lugar ao relaxamento emocional. E a pouco e pouco a máscara cai. Esse fenômeno é resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação. Nós temos que deixar as nossas máscaras caírem, né?
Porque a gente, quando lê, a gente pensa na máscara do outro, né? Mas nós usamos muitas máscaras ao longo da vida. E sermos nós mesmos não é uma coisa fácil, né? Porque o mundo vai nos ensinando que a gente tem que usar máscaras. E Jesus ensina que nós precisamos nos conhecer e sermos verdadeiros, né? Sermos transparentes. O que muitas pessoas não estão dispostas, porque não querem ser julgados. A gente até conversava sobre isso hoje, né? Vindo para cá, no carro, que hoje nós vivemos a política da perseguição, do cancelamento. Quando você não pensa o que uma determinada número de pessoas pensam, essas pessoas passam a te perseguir. Isso tem um preço. E Jesus fala, né, que quem se envergonhasse dele e das suas palavras não era digno. E muitas vezes a gente se cala diante de tudo que tem acontecido, aos ataques ao evangelho, aos ataques ao cristianismo, porque a gente tem medo. Medo daqueles que perseguem os cristãos, aqueles que estão dentro do próprio cristianismo perseguindo os próprios cristãos. Que é uma loucura, né? Porque antes você tinha aqueles que eram contra o evangelho, mas eram ligados ao materialismo. A época de Kardec fala isso. E a própria igreja, naquele momento, ainda perseguia, tanto é que queimaram vários livros espíritas. Hoje, muitos desses que perseguem estão dentro do próprio movimento espírita. Sim. Estão dentro do próprio movimento cristão. Que desde que não se fale aquilo que eles entendem que é o correto, eles passam a perseguir de forma implacável e dentro do que nós chamamos hoje de política do cancelamento, né? A pessoa passa a ser perseguida e cancelada. Ela não pode mais falar. Ela não pode mais se expressar, porque ela não tem esse direito. Então, nós não podemos ter medo de defender o Evangelho de Jesus, ainda que isso nos custe um preço alto. É interessante isso que o Eduardo está falando, porque aí me veio um outro pensamento aqui, não é? Sabe, nós só não fazemos o que fazíamos na Inquisição. Sim. Olha, hoje não fazemos porque não podemos. Se não fazia. Porque muitos companheiros, se pudessem, fariam. Cancelo, você não tem a dúvida. Persigo, não é? E aí cometo o crime de stalker. Porque é um stalker, não é? E tudo mais. Só não faço o que fazia, não chego à barbárie, não é? Mas, de alguma forma, eu faço isso, sim, de outro jeito. Quer dizer, aí, sem dúvida nenhuma, pode ser que esses espíritos tragam reminiscências da Inquisição, né, Miranda? Não, que estivemos lá não tenhamos dúvida, né? Essa facilidade de raciocinar e discernir foi apurada em departamentos muito comprometedores para a nossa jornada evolutiva. Sim. Deus está nos dando a oportunidade de usar essa ferramenta da inteligência, né, e esse discernimento, buscando outro direcionamento. É por isso que voltamos à importância de conversarmos conosco, porque essas máscaras nós usamos diante de nós, entendeu? Com aquela situação de um poder temporal que nós tínhamos ontem, e às vezes não nos vemos ainda como as criaturas tão necessitadas de compreensão e amparo quanto as vítimas do passado. E aí nos lembramos daquele momento em que os espíritos falam para Kardec, vocês, quando chegam os nossos nas reuniões, vocês esclarecem, né, e libertam. Então eles seguem outro caminho. Nós fazemos diferente. Porque são aqueles de nós que eles conquistam e deixam no contexto de convívio, que é para trazer essas experiências. Porque quando nós vamos estudar, eu lembro que quando a gente via aquelas cenas do Calvário, tá, meu Deus, se eu pudesse, eu mudaria essa cena. Quando você é criança, você acha que você vai mentalmente, não sei se vocês passaram por isso, vendo a cena do Calvário na infância, aí, naquela hora como se alguma coisa nova fosse acontecer para mudar a história, só que a história já estava vivida e estava narrada. Então a gente faz os primeiros cristãos com a dedicação, mas nós estamos vivendo esse momento do cristianismo que é para dar esse testemunho primeiro perante nós. Entendeu? Ser cristão autêntico, defendendo os valores do Cristo, nós até compartilhamos com o outro e divulgamos o estudo. Mas ele precisa ser testemunhado dentro de nós. Naquele momento em que nós nos percebemos nos escamoteando um pouquinho, não, peraí, não é assim não. O Evangelho não me convida a isso. Né? Não é? A minha escolha tem que ser coerente, ainda que eu não possa dar aquele testemunho dos mártires primeiros do cristianismo. Mas eu tenho que dar o testemunho do autêntico cristão para mim. Porque eu fui caçadora de cristãos.
Então eu tenho que identificar a mensagem do Cristo reverberando na minha vida. É muito. E a gente conversa. Falar dos textos de Kardec, trazer a ideia de Kardec e estudar a doutrina espírita, nós já fazemos isso. E é preciso que alguém faça. Se os espíritos fossem esperar que estivéssemos dando testemunho para que fôssemos falar, não teríamos chance de nos ouvir. Entendeu? Nos ouvimos. Mas nós sabemos que o testemunho tem que ser aqui, na hora da minha escolha. O que é que eu priorizo? Aquilo que falávamos no outro programa. Será que quem está dando testemunho, na escolha que eu estou fazendo, eu estou priorizando o mundo, os apelos do mundo? Não é? E aí nós vamos refletindo, porque não é fácil, não. É um trabalho que nós estamos iniciando. Estamos abrindo o livro para a autoleitura agora. O tempo que vai demandar pode ser nessa atual encarnação, mas eu acredito que vamos precisar, sabe, morejar nessa seara muito mais adiante lá na frente, em outras encarnações. Perfeito. Né? E aí era o Eduardo quem estava lendo, né? Vamos lá. Ele vazou. Vamos nós aqui. Esse fenômeno é o resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação. Nas pessoas realizadas, saudáveis, a conduta permanece sem surpresas, porque há uma interação de sua vivência interior com o exterior. Verdadeiro amadurecimento psicológico. Após o autoconhecimento que propicia a autoaceitação, e explora-se o exterior, abrindo-se às experiências, às vivências novas e enriquecedoras. A linha do equilíbrio demarca a personalidade, sem excentricidades, nem bruscas mudanças como ocorre entre a exaltação e a depressão. E aí ela fala aqui que aquilo que está conquistado é nosso. Ninguém muda mais. Eu vou em busca de mais amadurecimento, eu vou em busca de mais conhecimento, eu vou em busca de mais coisas. Não, isso aqui eu já resolvi. Vou citar um exemplo. Enfim, olha, a questão da vaidade. Já resolvi a vaidade, está resolvida. Né? Já conquistei o controle sobre isso, né? Sobre essa imperfeição. E aí ninguém tira mais de você, porque quando você conquista, né? Você leva contigo o tempo todo, é seu, é mérito seu, você não nada mais te afeta naquele ponto, né? Querem falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, porque essa linha de equilíbrio que ela fala, que demarca a personalidade, né? Sem excentricidades, nem bruscas mudanças, como ocorre entre a exaltação e a depressão. E nós ainda estamos nessa corda bamba. Graças a Deus, temos o desejo de buscar esse equilíbrio. E conseguimos em alguns momentos, ainda que saibamos que esse equilíbrio não é patrimônio nosso. Porque na busca, no ideal e no desejo, nós atraímos espíritos que nos emprestam. É como se eles nos imantassem na vibração deles e a gente consegue se firmar um pouquinho. Sabe? Quer andar de bicicleta? Aí tem a bicicleta. A bicicleta tem rodinha. Mas a criança, ela não tem noção de que aquela rodinha estabelece uma relação de equilíbrio, né? E ela fica com medo. Mesmo sabendo que tem a rodinha ali, ela acha que vai tombar mais. Então, quando você entrega uma bicicleta para uma criança, mesmo com rodinha, você está do lado dela, segurando o guidão e acompanhando aqui na cela. É isso que os benfeitores fazem. E a criança começa a pedalar e a rodinha não fica tão titubeando. Chegou a hora que ela pensa que é ela, mas se o pai solta e está lá a rodinha. Então, tem momentos que na busca dessa conquista, nós conseguimos um estágio um pouco mais sossegado. Aí, ilusão nossa se achar que aquele é equilíbrio que nós conquistamos. Por que não? É esse emprestado benfeitor segurando o guidão e a sela da nossa bicicleta emocional, psicológica, espiritual, até que chega uma hora que realmente o desejo é grande, a vontade, né? O pensamento no ideal a ser conquistado. O absorver, por isso que fala que não existe bruscas mudanças. Né? Para que seja tudo muito paulatino, para que possa fazer parte mesmo. E isso a gente vai conseguindo de que forma? Com essa grande vontade. Sim.
com essa grande vontade. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Nem brusca as mudanças. Eu me lembro do livro Jesus no Lar, num capítulo específico lá, não vou lembrar agora qual é o número do capítulo, mas aí Jesus está numa conversa com os discípulos e falando sobre os próximos passos, né, do que eles deveriam fazer. Então ele começa a citar tudo, e aí Pedro, né, para variar, né, vira para ele e diz assim: mas Senhor, como é que nós vamos fazer tudo isso que o Senhor está nos sinalizando? Ele falou assim: Pedro, contemos com uma grande aliada. Qual é essa aliada, Senhor? A boa vontade. Não é? Somente com ela, sem dúvida. E é boa vontade com você. Estimula a coragem. É, boa vontade, né? E começa tudo em você, não é? Não é só ter boa vontade com o outro, não. É boa vontade com você, não é? Tudo é conosco primeiro, tudo, né, Renato? Tudo com a gente primeiro. Tudo começa conosco. Tudo começa em você. Começa em você. Não é? E aí ela continua dizendo assim: quem assim age encontra-se plenificado e irradiando esse estado de conquista como pessoa humana. Olha, tudo que a gente comentou, né? No comportamento alternado, né? Em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem. O autodescobrimento... A falta. A falta do autodescobrimento. Não é isso? Não tem isso aqui no meu, não. Tem não. O de vocês, como é que a tá? Falta do autodescobrimento, a imaturidade, vou programa. Vou ler o parágrafo de novo, vamos lá, olha só. No comportamento alternado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem. Aí não tem para mim. Tá assim, a falta do autodescobrimento. Não tem, para mim só tem o autodescobrimento, a imaturidade, programam estados de instabilidade de desdita, conduzindo às enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. Essa reflexão final aí é importantíssima, né? Quantas pessoas vivem no médico e os médicos não descobrem o que essa pessoa tem, porque a enfermidade emocional vai sendo somatizada. Sim. Mas chega um momento em que ela pode efetivamente, né, assumir um caráter, né, destruidor, no sentido de promover uma doença mais grave. Porque começa na questão mental, aí começa-se os sintomas, os médicos não descobrem, você vai somatizando, e se não mudar o fator que causa isso, o fator gerador, isso pode acabar gerando um câncer, isso pode acabar gerando um infarto do miocárdio, os AVCs, que muitas vezes a causa está exatamente o quê? No nosso desequilíbrio emocional. Você leu o último parágrafo, Renato? Leio. Tais reflexos? Tais reflexos no relacionamento geram desequilíbrios que se agravam na razão direta que se fazem desastrosos, empurrando suas vítimas para estados obsessivos, compulsivos ou depressivos. É sério, o negócio é muito sério. Não é? Acho até importante, Miranda, a gente retornar no próximo programa nesse último parágrafo aí, tá? Tá bom. Tanto no comportamento alternado, porque para a gente voltar a falar sobre a questão das doenças que são somatizadas e essa questão também aí dos desequilíbrios que se agravam e geram resultados aí desastrosos, conforme Joana coloca. Chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz e até o próximo, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Obrigada, Senhor. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.